Boa noite, Lucas. Tudo bom, querido? Tudo bem, Sinara, e você? Tudo jóia. É prazer receber você aqui. O H é de quê? Lucas H. Ih, é uma história longa, mas é de Henrique. Você usa o nome completo, né? Lucas H. Rossi dos Santos. Coloca o pôster do filme dele, por favor, Gui. Olha aí, ó. Otelo Grande ganhou o prêmio Festival do Rio desse ano, não foi, Lucas? Foi do ano passado, esse ano Do ainda vai ano fazer. passado. E agora que ele está chegando aos cinemas? É, menino, fazer cinema no Brasil não é fácil, né? Mas é isso também, assim. De alguma maneira teve uma carreira de festivais que a gente também quis trilhar, que era também um desejo do filme, assim, né? De se comunicar também com essa comunidade cinematográfica. Então a gente circulou em alguns festivais e agora está estreando. Muito legal. Eu queria te perguntar para a gente começar aqui nossa entrevista. Você está com quantos anos? Eu tô com 30. Então, você não viu o Grande Otelo em ação, né? Como é que você conheceu o Grande Otelo? Não vi. Cara, uma história curiosa, assim, eu gostava muito de Chaplin quando eu era criança, e aí eu pegava fitas VHS numa locadora perto de casa, assim, e meu pai sempre me levava pra locadora sexta-feira, né, que era mais barato, sexta-feira você pegava três, pagava um, né, eu passava o final de semana e devolvia segunda. E aí um belo dia acabou, assim, os filmes do Chaplin, e meu pai falou, cara, vou te apresentar o Chaplin brasileiro. E me deu ali uma chanchada para ver do Otelo e tal. E aí foi quando eu conheci ele, fiquei muito encantado assim, com essa ideia de um Chaplin brasileiro, sobretudo por ser um homem negro, que era uma referência muito do meu pai também, né? Muito próximo, assim. E aí, beleza, eu gostei muito dele quando eu era criança, a vida aconteceu, enfim, e aí eu fui estudar cinema e trilhar essa carreira de cinema. Né? Eu comecei com cinema quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E aí, quando eu tinha uns 16, 17, 18, sei lá, meio que nesse inteirinho aí, eu falei, caraca, fazer um filme sobre Otelo. E aí, durou esse tempo todo, né? Eu tô com 30, o filme tá saindo agora, assim, fiquei 12 anos, basicamente, desde a ideia até a realização do filme, mas o Otelo surge para mim nessa infância. E aí você garimpa toda essa. Porque o filme, gente, ele é praticamente na voz do Grande Otelo. É o próprio Grande Otelo em entrevistas que vai contando a história dele. Tem imagens dos filmes que ele participou e o próprio Grande Otelo falando sobre a vida dele. Como é que foi para você garimpar essas cenas? Ah, Sinara, foi muito especial, assim, foi como se eu tivesse feito uma espécie de estudo sobre o cinema brasileiro, né? Porque foi um pouco isso que o Otelo fez. No fundo, ele trilhou várias fases diferentes da história do cinema brasileiro, né? Então, quando eu fui assistir os filmes todos que ele fez, me deparar com toda a pesquisa da trajetória desse cara dentro da cultura brasileira, é como se eu estivesse estudando de forma muito profunda a nossa cultura, a nossa identidade, a história do cinema brasileiro. Então, para mim foi assim um prazer enorme. E como eu já era apaixonado por ele, eu só fiz me apaixonar mais, assim, eu acho, sabe? Eu fui me encantando ainda mais por esse cara, que é um cara incrível. E foi um processo muito prazeroso. Ele morreu antes de você nascer, né? Eu estava olhando aqui, em 93, você nasceu em 94? Exatamente. Morreu um ano antes de eu nascer. Ele no começo já do filme dele, do filme, né? Você pega uma entrevista dele que o entrevistador fala assim: Otelo, o que, é que você acha da política, né? E aí o grande Otelo fala assim: ah, olha só, o meu papel não é esse, o meu papel é ser ator, o seu papel é falar de política, mas não é o meu papel. No entanto, a gente percebe ao longo do filme que o Grande Otelo podia até não falar diretamente de política, mas desde cedo e numa época que não se falava tanto, ele está preocupado com a questão racial, né, Lucas? Eu acho que é muito diferente, né? Pensar sobre o tempo que ele viveu e o tempo que a gente está hoje, assim. Então, quando a gente desassocia os tempos e começa a pensar sobre a vida dele no tempo em que ele viveu, um cara que nasceu em 1915, né? 27 anos depois da abolição. Então,
eu gosto muito de fazer um paralelo que é simples, mas que é muito simbólico, que é isso, o Otelo começa a trabalhar como ator, né? Entrando pela porta dos fundos, né? E ele, no final da vida, passa a entrar pela porta da frente, né? Então, a importância dele, na verdade, para além do que ele falou, do que ele contribuiu com as falas dele todas, né? É também esse lugar da ação, né? É um cara que estava lá quando ninguém estava lá, né? Tipo, tinha o Benjamin de Oliveira, depois teve o Otelo, e aí depois a gente conhece todos os outros atores que vieram, atores negros, trilhando esse caminho que foi meio aberto por ele, de alguma maneira, assim. Então, ele foi o cara que botou lá a cara a tapa e hoje em dia a gente está aqui, assim. Então, eu gosto muito de ver ele como um griot, como um ancestral, como essa figura que abriu os caminhos, assim. Então, na prática, ele fazia muito pela questão racial, né? Sim, falando mesmo, né? Ele dizia que quando ele era criança, ele sofria racismo, inclusive respondia com porrada, né? Ele dava porrada em quem ousava ser racista com ele, né? Então, assim, ele tem uma consciência racial muito grande, né? Um cara muito inteligente, né? E tem muitas entrevistas dele que vocês podem achar aí no YouTube, tá, gente? Mas vejam o filme do Lucas, está chegando aos cinemas, não é isso, Lucas? Exatamente. Chega dia 5 de setembro, nas salas de cinema, né? E é isso, lotar salas, enfim, esse boca a boca, né, divulgar, quem assistir, gostar, é super importante. E também esse hábito, né, de ir ao cinema, eu acho que cada vez mais é importante, né, voltar a acontecer esse movimento que tem ficado cada vez mais difícil, assim, então é um desafio, né, lançar um filme na sala de cinema realmente é um desafio, então a gente está bem animado, assim, para ver o que vai acontecer. E voltando para a questão política, é isso. Eu acho que a vida inteira dele, né, ele falou sobre isso e de alguma maneira ele não foi tão reconhecido em vida por ser um ativista da questão racial no Brasil. Assim. Então acho que o filme também traz um pouco desse aspecto, tentando projetar algo que ele disse muito, mas não foi tão ouvido. Assim. Então na época dele não era ele quem levava isso adiante, né? Assim, então tinha outras figuras que debatiam sobre a questão racial no Brasil que tinham mais protagonismo, vamos dizer assim. Então o filme também tenta dar a ele esse lugar de lembrar as pessoas o que ele falou a vida inteira e por vários milhões de vezes, né, não foi ouvido da maneira como gostaria. Assim. Então também é um pouco sobre isso, né? O filme debate muito sobre racismo porque é algo que ele estava debatendo a vida toda. Então assim, então o filme inteiro vai entrecortando as histórias, sempre trazendo a questão racial, porque é também um pouco da experiência de vida desse cara, né? Sim, ele conta que naquela época tem a Eliane Ferreira que está contando que o pai dele trabalhou com o Grande Otelo o pai dela trabalhou com o Grande Otelo no Cassino da Urca. E no filme o Otelo conta, gente, Eliane, pessoal que está nos assistindo, que ele tinha que entrar pelos fundos, tá? Ele tinha que entrar pelos fundos porque os pretos entravam pelos fundos, né, Lucas? Acho que essa é uma história pouco conhecida. Todo mundo fala dos grandes espetáculos do Cassino da Urca, mas essa parte aí não se menciona tanto, né? Exatamente, ele traz um pouco essa provocação, né, de que ele entrava pela porta dos fundos, de que também ele fala uma coisa bem interessante que está no filme também, que ele diz que ele fazia dupla com uma artista da época, né, chamada Del Maia, e aí eles tinham acertado com o diretor do espetáculo, né, com o cara que pagava, produtor do espetáculo, enfim, 1.000 contos de réis, né? E aí 500 era para Del Mar e 500 era para o Grande Otelo. E aí ele recebia 300 e 200 sumia. E ali começou o que eles chamam de exploração, né? Que foi o que ele viveu a vida inteira, assim. Então tem várias estatísticas que durante a pesquisa a gente foi, e dados mesmo que a gente foi levantando, assim. E é isso, cara, tem um lugar muito interessante de observar que ele tinha uma sagacidade, um molejo e uma forma irreverente de lidar com o racismo, né? Uhum. Então, e que é uma estratégia, na verdade, de sobrevivência, né? Então, o cara precisou ser o máximo dele em carisma e inteligência para estar ali, sofrer com isso, mas continuar trabalhando no fundo, né? Continuar pagando as próprias contas, sustentando sua família e tal. Então, também é um aspecto que eu acho que vem desde esse momento, quando ele entra pela porta dos fundos,
né? E que vai perdurando a vida dele até ele falecer, na verdade, né? O Grande Otelo morreu num conjuntinho em Copacabana, um apartamento desse tamanho, micro, né? Um artista daquele tamanho, gigante, teve a vida Sim. marcada por um racismo estrutural que de alguma maneira prejudicou muito ele, né? Então é importante também ver esse artista, né? Ver a multiplicidade que ele é, né? Um cara completaço, assim, canta, dança, enfim. Exato, eu ia te falar isso, né? Um artista, assim, se fosse nos Estados Unidos, né? Um artista que canta, dança, faz humor, faz drama, completo, né? Eu acho que ele não foi tão valorizado como poderia, né, Lucas? É, exatamente. E assim, é muito interessante observar também que é isso, né? O Grande Otelo começou a ser ator, de fato ator, com 8 anos de idade, quando ele sai com uma companhia de teatro Mambembe. E aí o cara faz um caminho que é teatro Mambembe, teatro de revista, depois teatro negro de revista, o cara vai cantar ópera, o cara vai pro cassino. Aí depois ele chega no cinema, passa pela chanchada, passa pelo cinema novo, faz parte do cinema marginal. Aí ele vai para televisão. Ele tinha um programa de televisão como apresentador. O cara era poeta, publicou um livro. Tinham canções que ele interpretava, canções que ele compunha. Então, assim, é meio que assim, o cara fazia um pouco de tudo, assim. Ele era muito completo mesmo, assim. É muito interessante observar essa genialidade, né? O cara é um gênio, assim. Olhar um gênio é uma coisa meio assustadora, né? Que você, caraca, como é que pode ser tão bom em tanta coisa, né? Porque geralmente a gente faz uma coisa bem, outra a gente já... Mas o cara fazia tudo meio muito bem, assim, sabe? Isso é uma barata, assim, observar dele. Eu queria botar aqui uma foto de quando ele era criança. Coloca aquela foto de quando o Otelo era criança, por favor, que eu queria comentar com o Lucas. Olha só a elegância dessa criatura, gente. Ele tinha uma nobreza nata, né, Lucas? É uma coisa impressionante. Gente, vocês imaginam isso aí? Deve ser lá por 1923, por aí, se ele nasceu em 15, ele deve dar com 8, 9 anos aí, né? E assim, as pessoas já reconheciam nele desde pequeno um grande talento, né? É, exatamente. Muito comunicativo, muito expressivo, né? Então, de fato, ele conta também, né? No filme a gente traz isso, que ele, quando era criança, cantava, né? Na estação de trem para a galera que chegava, assim, e ele ganhava um trocado meio cantando para a galera. Então, desde cedo, uma aptidão artística, né? Muito única, acho que muito dele mesmo, assim, né? Acho que é um talento que ele carregava com ele e que ele conseguia mesmo expressar, assim. E é muito bonito ver que ele conseguiu a vida inteira se expressar de um jeito ou de outro, mas sempre trilhando esse lado artístico dele, né? Muito aflorado, assim. Ele conseguiu a vida toda colaborar artisticamente com diversos projetos, enfim. Eu achei curioso, acho até que vale uma pesquisa à parte a história da Companhia Negra de Revista, né? Eu conhecia já o trabalho do Abdias do Nascimento com teatro negro e tudo, mas eu não sabia que tinha existido uma revista negra. E também me surpreendeu, Lucas, que o Abdias foi acusado de racismo reverso, né? Olha que loucura, gente, num país onde os atores, né? Inclusive o Otelo denuncia isso, o blackface, que os atores brancos pintavam a cara de preta no nosso país para interpretar pessoas pretas. O Abdias foi acusado de racismo por fazer um teatro negro. É uma loucura, né? Que país maluco é esse, né, Lucas? Ah, é uma loucura, assim, sem precedentes, né? E o Abdias, no fundo, estava, de alguma maneira, muito... É isso, um cara muito importante na história, né, do negro brasileiro, assim. Então, não só o teatro negro, mas o Abdias como um todo, né, que é uma figura Sim, plural e diversa, enfim, é um universo, o Abdias, né? Porque é isso, é um cara que trouxe também debates políticos e uma certa noção de, de como se posicionar enquanto negro no tempo dele, né? Então, eu acho que exato. o Otelo, ao longo da vida, teve muito... É engraçado que o Otelo morou com o Abdias em São Paulo, nos anos 30. Eles dividiram um Ah, apartamento. E depois eles foram se distanciando, porque o Abdias foi cada vez mais sendo uma pessoa com posições mais duras, né? E o Otelo, desse jeito dele, mais, né, jogando um jogo para conseguir sobreviver. Isso que a gente já falou aqui um pouco.
Mas o Otelo sempre teve um enorme carinho, uma enorme admiração pelo Abdias, muito por perceber a importância que é, né, você estar ali no fronte da discussão racial no Brasil, que é o que o Abdias fez. Então é muito bonito também essa passagem, eu acho muito bonita do filme, porque é isso, como é um filme em primeira pessoa, né, eu acho que o Abdias é uma figura que o Otelo, tipo assim, não deixaria de fora de um filme dele nunca, sabe, assim, pela admiração e pelo legado também que o Abdias trilhou, né, nesse país, em torno da questão racial. Deixa eu ler uns comentários aqui para você. Erivaldo Amorim, tem uma entrevista no Roda Viva de 87 que ele falava do estereótipo do lugar do negro. Agora imagina, gente, um ator maravilhoso como ele. Fico imaginando se ele fosse estadunidense, estrela aqui e lá. Nossa. Vitor Sarno, galera, tem que ir logo na primeira semana aos cinemas para garantir público e ter mais tempo de exibição. Fica a dica aí para vocês, tá? É verdade. Miriam Ramos, que horror isso de entrar pela porta dos fundos. Eliane Ferreira, sim, isso era a ordem do gerente do cassino da Urca. Quando ele foi trabalhar com Chico Recarey no Scala, ele ficou muito feliz por entrar pela porta da frente. Miriam Ramos, morreu pobre o grande Otelo. Eliane Ferreira não foi valorizado porque era preto e baixinho. Ele conseguiu ter muita visibilidade e valorização quando Chico Recarey montou o espetáculo de Scala e fazia dele o grande showman. Você concorda? Concordo. E é lindo, cara. Tem várias fotos. Tem pouca coisa em vídeo, mas tem várias fotos que registram esse momento. Assim, de fato, era uma coisa meio show business, assim, sabe? Tem uma pompa, assim, grandiosa, né? E de fato, é um momento onde o Otelo também conseguiu estrelar nos palcos, né? De uma maneira muito importante para ele também. Porque se a gente parar para pensar um pouco, o Otelo, mesmo no cinema, tendo contribuído muito, e óbvio, ele protagonizou alguns filmes, mas a carreira, por exemplo, dele na Chanchada, né? Se a gente pensa a parceria dele com o Oscarito na Atlântida, ou a parceria dele com o Quito, ou mesmo até com o Golias, enfim, a gente vê um Otelo sendo um pouco escada. Por maior que ele seja, ele está ali recebendo menos dinheiro, isso é uma coisa que eu levantei, enfim. Ele está ali com um nome menor no crédito, ele tem a mesma quantidade de cena, mas a piada tá com um ator branco e ele tá só sempre levantando a bola para alguém vir e cortar, assim. Então, de alguma forma, eu acho que esses momentos onde ele está protagonizando, onde ele está se remunerando melhor, são momentos onde ele se sente realmente muito feliz, assim. Então, eu concordo que, de alguma maneira, o Chico Carey proporcionou essa sensação para ele em alguns momentos. Eu queria mostrar aqui cenas do filme que era o favorito dele, né? Eu acho que ele considerava o filme mais importante dele, que é o Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Coloca aí, por favor, as cenas. Tem aquela cena famosa do parto, né? Que ele nasce ali, ele é o Macunaíma preto e o Paulo José é o Macunaíma branco. Essa é a cena famosa do nascimento do Macunaíma, né? Eu peguei mais duas ceninhas do filme que eu queria que o Lucas comentasse um pouco, que é um filme que ele tem um pouco de comédia, né? Mas é um filme muito intelectual. Eu vi que o Grande Otelo ele tinha uma certa crítica ao cinema novo pelo excesso de intelectualismo, né? Eu acho que ele coloca o Macunaíma como uma exceção nisso, que é um filme intelectualizado, porém popular ao mesmo tempo, né, Lucas? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que, na verdade, são algumas questões aí, mas de alguma maneira eu acho que o Otelo era um ator muito popular, né? Um artista muito popular. O lance dele era se comunicar com o público, quanto mais, melhor, sabe? Assim, essa pessoa expansiva, né? Que se comunica muito mesmo, assim. Então, com a inserção do cinema novo, o Otelo foi perdendo um pouco esse público que estava acostumado que ele estava acostumado a ganhar para si, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que esse já é um ponto assim, alto da discussão. O segundo ponto é que é isso, né? O Otelo defende que o cinema novo era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, frase icônica desse movimento no Brasil, inclusive. E aí ele defende que essa ideia, ela não era a ideia do público, né? Era a ideia do sujeito que estava fazendo o filme.
E aí ele defende muito isso por uma questão também da popularidade dele e também pela quantidade de pessoas que iam até a sala de cinema pagar ingresso, né? Porque se a gente comparar a chanchada, que lotava, e também era um outro tempo, né? Enfim, mas com o cinema novo, existe ali um pouco de uma discrepância, assim. Então, eu sinto que ele tinha isso, e o que ele defende, que eu acho muito bonito, é que, de fato, o Macunaíma é o último filme da chanchada, é o filme, né, que da chanchada, desculpa, do cinema novo, então é o filme que encerra esse momento do cinema novo, é um filme mais popular na sua linguagem, então se você parar para observar, os personagens, eles têm muito de teatral, de chanchada, no fundo, né, o arquétipo que o Paulo José constrói e tal, não sei o quê, é muito... Poderia ser uma chanchada, entendeu? Então é um filme que brinca também, né? O final do Cinema Novo ali, esse último filme do Cinema Novo, que é um filme que atrai o público, curiosamente, é um filme que traz arquétipos mais próximos da chanchada do que das interpretações de atores do Cinema Novo, assim. Então ele tem essa provocação, né? Que é um momento que eu acho muito importante, porque é a opinião dele sobre cinema. O cara começou a fazer cinema em 35, para de fazer cinema no final da vida, tipo, no final dos anos 80. E, então, assim, ele viveu, né, 50 e tantos anos de cinema. E a opinião dele é essa, é que o cinema novo deu certo quando ele apareceu e foi fazer Macunaíma. Assim, eu acho muito bonito, muito interessante de entender, assim, pelo olhar dele. Olha só, eu queria mostrar aqui duas fotos do Grande Otelo com um grande parceiro dele em cena, que foi o Oscarito, né? Eles fizeram dupla no cinema. Olha só, o Grande Otelo novinho aí, né? O Oscarito também morreu cedo, né? Acabou, eles tinham a mesma idade, mas o Oscarito foi embora antes. E aí tem essa cena famosa do Oscarito e o Grande Otelo como Romeu e Julieta, gente. É a coisa mais engraçada do mundo. Eu acho que é uma das comédias mais hilárias do cinema brasileiro. E, no entanto, no filme, o Grande Otelo conta que fez esse filme na maior tristeza, porque a primeira mulher dele matou o filho e depois se matou. Né? A história do Otelo é uma tragédia, né? A história pessoal dele é uma tragédia. Você conseguiu entrar em contato com os filhos dele, Lucas? Porque ele deixa filhos, né? Bom, teve esse que morreu, aí depois um filho dele que se tornou ator acabou indo morar na rua e depois se recuperou. Aí depois ele se casou com uma mulher que o casamento deles terminou quando ela dá uma facada nele. É uma coisa incrível de trágica, né? A vida dele. Você conheceu pessoas da família dele? Eu conheci, cara. Na verdade, assim, o Otelo deixou... Tem dois filhos dele que estão vivos, né? Só dois? Os outros todos já morreram? Eles já foram, Oswaldo Aranha já foi, o Mário já foi, enfim, já foi. E aí, em resumo, tem dois que estão vivos, que é o Nininho, o nome dele é Carlos, mas o apelido é Nininho. É a cara do Grande Otelo, assim, muito engraçado isso. A cara, assim, tipo, você olha e fala, caraca, a natureza é muito pouco criativa, sabe? Muito igual, assim, pai. E tem o Pratinha, José Antônio, e os dois são muito próximos, assim, são muito meus amigos. O Nininho, eu chamo de tio, assim, eu lido com ele com esse nível de respeito, porque é uma pessoa muito especial na minha vida, apoiou, foi ele que também entrou nessa de fazer o filme comigo, falou, não, só você pode fazer esse filme, e aí a gente ficou nessa há muitos anos, então é uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Então eu me relaciono muito com a família, assim, eles são próximos demais, assim, sobretudo em mim, são bem próximos. Viajei agora com o Pratinha fazer pré-estreia do filme em São Paulo, foi ótimo, um querido também. Então eu super conheço eles são incríveis, e é isso, né? São pessoas que, enfim, estão aí vivendo também essa batalha de colocar o Grande Otelo para voltar para a cultura brasileira de alguma forma. Então, eles estão nesse movimento de fazer uma fundação, que é bem importante também para ter esse legado, né? Para preservar a memória, preservar inclusive o acervo dele, né? Que está na FUNAT hoje em dia, enfim.
Ele era. Você acha que o Grande Otelo entra para essa estirpe dos palhaços tristes? Os Ah, eu acho que palhaços não. trágicos? Eu diria que não, Sinara. Eu acho o Grande Otelo um artista tão múltiplo, e eu acho que é meio isso, é um cara que consegue tirar dele todos os sentimentos possíveis, entendeu? Tipo, é isso, ele tava lá fazendo a cena no Romeu e Julieta, que é um dos momentos mais alegres, né, dele no cinema, assim, nesse sentido de engraçados e tal. E é isso, no dia anterior ele estava lá, perdendo a mulher, que se matou e matou a filhada dele. Então, acho que ele tem dentro dele tanta coisa, tanto sentimento, tanta ideia, tanta construção, que eu não diria que ele é um palhaço triste ou que ele é uma coisa ou outra, assim. Eu diria que ele é muita coisa junto, assim, sabe? É uma pluralidade, assim, uma explosão de coisas. Eu diria que ele é muito mais que isso, sabe? Ele não foi um personagem de televisão, né, Lucas? Muito pouco, né? É, ele fez Quem é a Moça, ele fez com o professor Raimundo, que talvez tenha sido que chegou É, ali. a gente tem uma É, imagem dele na escolinha. Coloca aí, Gui. Foi o último papel dele, praticamente, né? um dos últimos papéis dele, que aí já estava no final da vida e tal, enfim. Mas é isso, tem um momento interessante desse assunto que eu acho que, enfim, que está também no filme, né, um recorte do filme, que ele diz que ele foi batizado como patrimônio no final da vida, né? Então a Globo colocou ele como um patrimônio da emissora e tal, enfim. E, e aí ele dizia, pô, eu acho que patrimônio não pode, né? Porra, enfim. E aí o jornalista estava conversando com ele e falou assim, mas o que você acha disso hoje em dia, né? De ser um patrimônio, de ter um salário, de só poder pertencer à Globo e tal, não sei o quê. Aí ele falou, eu acho isso hoje em dia uma maravilha. Isso eu acho muito interessante, engraçado, né? Então é isso, ele sempre está lidando com as coisas com uma irreverência, assim, isso que eu acho encantador, assim, sabe, do brasileiro em geral até, inclusive, que é esse lugar da gente sempre estar, sabe, tá triste, mas tá sorrindo, mas tá triste, né? Uma coisa que a gente tem, que é um molejo, assim, uma coisa meio nossa, uma malemolência, né? Sobretudo do negro brasileiro, sobretudo mesmo, assim, um sorriso largo, um jeito de lidar com as coisas que faz com que tudo seja mais leve. Então, acho que o Otelo fez isso a vida toda muito bem, sabe? Ótimo. Lucas, infelizmente nosso tempo é curto aqui. Eu queria, gente, como todos e todas que vêm no programa, o Lucas também trouxe uma dica cultural para você. Na verdade, ele trouxe duas dicas culturais. Coloca a primeira dica aí do Lucas, por favor, Gui. A primeira dica dele é esse filme Marte 1. Eu estou tão doida para ver esse filme. Já está nos streamings? Já tá, já chegou. Procurem saber aí, tá rolando. Eu acho que é Globoplay, não tenho certeza, tem que dar uma olhada. Mas é fácil, só dá um Google que vai aparecer, já tá rolando. É um filme de um cara muito querido, assim, um dos cineastas brasileiros que eu mais admiro, assim, contemporâneos, que é o Gabito. O nome dele é Gabriel Martins, ele é de Minas. E é um filme lindo, assim, um filme lindo, 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 lindo. E é isso, na verdade, não só o Gabriel, mas a produtora dele, que é Filmes de Plástico, é uma produtora incrível, todos os filmes deles, vale a pena assistir. E acho que Martin é um marco assim, para o cinema brasileiro, sobretudo o cinema negro brasileiro, então acho que vale muito a pena ver. Olha só, o Marte 1 está em cartaz na Globoplay e também no Amazon Prime. Estou vendo aqui, tá, gente? Também vou Aí, assistir. Fiquei com vontade. Foi bom você ter me lembrado. tá vendo? E a outra dica dele é o disco do Zé Cat, que a música me deixou malvadeza durão. Nossa, eu fiquei cantando isso o dia todo depois de assistir o filme do Lucas, porque tem o Grande Otelo cantando Malvadeza Durão e também tem a Ângela Maria novinha cantando Malvadeza Durão. Por que você indica esse disco para a galera aqui? Porque eu acho que é um disco lindo, sensível, eu acho que o José Cast também é um grande gênio, assim, da música popular brasileira, né? Mas também por isso, né? Porque também acaba sendo um pouco uma camada de trilha do filme, porque tem uma Malvadeza Durão, porque tem o Opinião, algumas músicas desse álbum elas fazem parte, né? Do documentário sobre o Grande Otelo. E aí também tem um paralelo direto que é o Rio Zona Norte, né? Que é o filme do Nelson Pereira de Santos, um filme maravilhoso, onde o Otelo faz um personagem que é um pouco o Zequete, assim, um pouco a construção da história do Zequete, de alguma maneira e tal. Então
Acho que tem tudo a ver com o filme e acho que é um álbum lindo, musical mesmo. Assim. O Thiago Gonçalves está falando aqui. O filme Rio, Zona Norte, é maravilhosa a atuação do Grande Otelo. Aquele da cena do trem, né? É o trem, sabe com a Ângela Maria, uma voz Durão, justamente com a Ângela Maria, ali na Rádio Nacional, também é do Rio Zona Norte. Olha só, que legal. Filmaço, cara. Esse é um filmaço, assim, filmaço. Talvez um dos melhores filmes brasileiros, para mim, pelo menos. Haroldo Lage está falando que parece que foi o Grande Otelo que deu o nome do Mussum. Rapidamente o apelido pegou. É verdade isso? É verdade, cara, que o Mussum é um peixe que você não consegue pegar com a mão. Tem que passar uma areia, assim, para pegar, senão você não pega. Saboado. Ele dizia que o Mussum era bem escorregadio, assim. A Vera Teixeira fala: Grande Otelo, um dos melhores atores do Brasil, só não foi mais conhecido por causa do racismo brasileiro. Parabéns pelo filme. Mas ele foi bastante conhecido, viu, gente? Na época assim que eu era criança, eu acho que o Grande Otelo era um astro. Nos anos 70, assim, não era? Sem dúvida. Mal remunerado, né? Que eu acho que essa é a luta dele, essa coisa da exploração. Mas, porém, muito famoso, muito famoso. Assim. Cara, pô, estrela de cinema brasileiro, assim, da cultura. Era assim. Era assim. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu acho que não tinha um brasileiro, quando eu era pequena, não tinha um brasileiro que não conhecesse o Grande Otelo. Lucas, foi um prazer recebê-lo aqui. Gui, coloca de novo o pôster do filme dele, Otelo o Grande. Está em cartaz onde, Lucas? Então, vai entrar dia 5 de setembro, em cartaz, né? Em algumas cidades, em algumas salas de cinema, a partir de segunda-feira. Eu acho que a gente vai ter essa confirmação e divulgar essas informações todas, mas fiquem atentos e, pô, por favor, compareçam às salas de cinema, não só para ver Otelo, mas para ver filme brasileiro, que a gente precisa. É muito difícil fazer cinema nesse país e é isso. Otelo merece também, é muito bonito também, Sinara, só para concluir, ver o Otelo depois de 31 anos de falecimento, né? Voltando às telas, assim. Todas as vezes que eu vou assistir o filme, e eu fiz o filme durante 12 anos, tá, gente? Então, assim, nem era para ser assim, mas toda vez que eu vou assistir, eu vejo até lançado de cinema e falo, caraca, o cara É tá muito pra tela, verdade. sabe? Então, é bonito, assim. É verdade. Tem algum canal no Instagram, algum endereço que as pessoas pudessem seguir para saber onde que vai entrar em cartaz o filme? Tem otelo.grande no Instagram, né? @otelo.grande. E aí lá tem todas as informações, os cinemas que vão estar, enfim, tudo que existe do filme tá lá. Ótimo. Muito obrigada, Lucas. Beijão, querido. Obrigado a vocês, Sinara. Prazerzão. Tchau.